Nossa, hoje nós temos Daniel também. Estão me ouvindo? Tá Natália, um está me pouco ouvindo? baixo. Está um pouco baixo? Ah, não, já tá melhor, já tá melhor. Tá certo agora? Sim, sim. Ah, então tá bom. Então, bom dia para vocês. Que bom que eu estou vendo o Daniel aí também, a Vivian, Anthony, Natália, né? Na verdade, somos sempre nós mesmos, né? Que bom que eu fiquei feliz hoje que o Daniel está aí. Então, gente, hoje nós vamos fazer o quê? Eu deixei para a gente dar a redação para vocês amanhã, que aí eu falei, sexta-feira eu dou um pouco de gramática, de redação, aí eu vou deixar para redação sozinha amanhã. Eu não me esqueci que eu tenho que trabalhar aquela estrutura, né, do texto com as causas e consequências, de que forma que a gente pode fazer isso. Então, hoje à noite eu vou preparar a aula para a gente trabalhar isso amanhã, tá bom? E hoje, então, nós vamos continuar para terminar, terminar não, né? Também não tem de morrer. Aquela parte de regência verbal, tá bom? Deixa eu ver, cadê? Ai, meu Deus, que medo. Eu deixei um slide aqui aberto. Ah, é ele mesmo. Eu fiquei com outro aqui, fiquei com medo de... Daniel, você bem podia colocar sua carinha aí, hein, Daniel? Faz tempo que eu não te vejo. Queria ver. Bom, a gente já falou disso aqui tudo. Para Daniel, que não veio a semana passada. Daniel, qual é o conteúdo que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando regência verbal. Qual a importância disso, Daniel? É porque vocês usam, claro, né? Verbo é uma coisa, verbo é o eixo da oração. Então, às vezes a gente usa esses verbos e nós não nos atentamos para a regência desse verbo e tem verbos que têm uma regência só, mas nós usamos essa regência errada. Outros verbos têm mais de um significado, dependendo da regência, ele significa uma coisa. E quando nós não nos atentamos para isso, nós podemos escrever, querendo escrever algo, mas, na verdade, escrevendo outro, né? Então, a gente já falou do verbo esquecer e lembrar. E se eu pular algum aqui, as meninas aí que assistiram, e o Anthony também estava semana passada, né? Lembrar, que você não falou desse ainda, porque hoje eu trabalhei o terceiro ano e essa parte aqui todinha eu pulei. Eu acho que eu tinha falado com vocês e achei que tivesse falado com eles também. E aí depois no final a Camille falou, então, você não falou, você pulou alguns verbos. Então, se acontecer, você fala para mim, tá? Eu acho que a gente parou no verbo ajudar. Porque pagar e perdoar, só dando uma revisadinha, né? Pagar, perdoar, agradecer, dar, devolver, emprestar, entregar, enviar, tem a mesma regência. Você fala, eu enviei o trabalho, tá vendo? Eu enviei o trabalho ao professor. Você não fala também, eu enviei o professor, porque se você enviou o professor, você está mandando o professor, né? Eu entreguei o bilhete, o professor. Geralmente, às vezes a gente até fala, eu entreguei o trabalho, eu já entreguei o trabalho ao professor. Mas, na verdade, você entregou o trabalho ao professor, né? Eu devolvi o livro ao bibliotecário. Tá vendo? Então, mas eu acho que ninguém fala diferente. Mas, então, só voltando aqui com pagar, você paga o livro, mas você paga ao livreiro. Você perdoa a dívida, mas você perdoa ao devedor. Então, se fosse aqui mulher, seria a devedora, tá vendo? Craseado. Lembrando sempre, quando é no masculino ao, o feminino é acraseado. Nós não podemos perder isso de vista. Olha, eu quero que vocês tirem 1000, eu sei que vocês vão, assim, eu tenho certeza, vocês estão melhorando muito na redação. O Daniel, que não mandou nenhuma redação ainda para eu corrigir. Inclusive, amanhã eu vou trabalhar um tema.
Vou trabalhar aquilo que vocês me pediram, mas eu vou trabalhar um tema também, que eu vou pedir para o terceiro ano, só que eles vão mandar para o Imagine, e vocês podem mandar para mim, para eu corrigir, tá? Então, Daniel, faz lá a redação para ver como você está, para eu ir orientando, para no final dar tudo certo. Mas aí, de repente, você tira lá igual o pessoal que tirou 980. Poxa, por que não tirou 1.000? Tirou 200 em tudo, mas tirou, perdeu lá na competência 1, que foi crase. E aí, vai só internalizando essas dicas. Quando você escreveu A, você fala, bom, esse A é craseado ou não? Se você tiver dúvida, substitua aquela palavra que é feminina por uma masculina. Se na masculina deu ao, como deu aqui, ao devedor, a feminina tem crase. Eu falo, paguei o livro, paguei ao livreiro. Então, paguei a moça, tá vendo? Paguei a moça, porque se deu ao aqui, no feminino vai ser a, né? Cadê? Perdoei a dívida, perdoei a opressora, perdoei a mulher, tudo com crase. Então, revisando, né? Que eu entrei em crases e deixei o que eu quero para lá. Então, se você paga gente, ele é transitivo indireto. Então, você vai usar sempre a preposição a, que vai ser ao, né, ou acraseado. Se for coisa, ele é transitivo direto, que aí vai ter só o artigo. Bom, ajudar. O verbo ajudar, você pode ter no sentido de ajudar alguém, tá vendo? Então, ele é transitivo direto. E ele pode vir também, ajudar alguém, seguido da preposição a. Quando que isso acontece? Quando vier um verbo no infinitivo. Então, vamos ver de cima, né? Sempre ajuda, Maria sempre ajuda os amigos. O pai ajudou, o filho ajudou o pai. Gosto de ajudar quem está em dificuldade. Óculos ajudam a leitura. Vendo? Então, gosta de ajudar quem está em dificuldade. Aí, assim, prestar auxílio, ser aquela pessoa boazinha que está ali prestes, né, a nos ajudar alguma coisa. Nossa, estou vendo uma árvore ali balançando tanto, deve estar ventando muito lá fora, né? E agora, se depois dele vier um verbo no infinitivo, aí nós vamos usar o a. Ele ajudou a conseguir emprego. Ele o ajudou a conseguir emprego. O menino ajudou a mãe a sair. Mas também, por que você falaria, o menino ajudou a mãe a sair, né? Fica legal, vendo? Então, ajudou quem? A mãe a sair. Ajudou o rapaz a fazer o trabalho. Ajudaram a empresa a progredir. Se bem que alguém poderia falar, ajudaram a empresa a progredir, já ouvi muito. Nossa, coitado, ele ajudou aquela empresa a progredir e agora demitiram-no. Então, ajudou a empresa a progredir, ajudou a mãe a fazer o trabalho, ajudou a mãe a sair, ajudou o rapaz a conseguir emprego. Tá? Então, toda vez que tiver um verbo no infinitivo, aí você vai usar a preposição a antes dele. Ajudou a. Então, para enfiar na sua cabecinha aí, para você, como que fala? Internalizar isso. Eu vou ajudar a. Quando? Quando que eu vou ajudar a? Quando, depois desse a, vier um verbo infinitivo. Então, ajudou-me a estudar, ajudou-me a comer, ajudou-me a tomar banho, ajudou-me a sair de casa. Tá vendo? Agora, se não fosse verbo, ajudou, vamos pegar... se fosse substantivo, ajudou o pai, ajudou o filho, ajudou a mãe. Tá? Então, qualquer dúvida, aí se vocês não entenderam,
Falem para mim. Bom, e no sentido de ajudar alguém em, seguido de substantivo. É transitivo direto e indireto. Então, ó, também você não falaria diferente. O pai ajuda ao filho, ou desculpa, o pai ajuda o filho na loja. Todos o ajudaram no serviço. As crianças ajudavam a mãe no trabalho de casa. Ô, gente, ó, eu peguei essa definição aqui, mas que tem em cima não está certo não, hein? No sentido de ajudar alguém em, seguido de substantivo, ele é transitivo direto e indireto. Mas, ó, o filho ajuda quem? Em que? Ah, tá, na loja. Mas esse verbo aí que eu vou dar uma olhada nele, na regência dele, vou pesquisar outras gramáticas que eu tenho aqui. Não vou nem entrar nesse detalhe aqui agora. Amanhã eu vou falar dele de novo, porque eu vou me certificar de uma coisinha aqui, porque esse negócio aí não ficou muito claro, não. Bom, daqui é rapidinho. Ah, você vai preencher uma ficha. Prof. Oi, Rapidinho, fala. volta lá no outro. Pera, deixa eu tirar um print. Pronto. Obrigada. Não, é pra tirar print mesmo, pra anotar aqui. Mas esse daqui, você pode até tirar. Só que depois eu acho que eu vou dar uma mexida nesse negócio aqui, tá bom? Aí eu falo para você novamente. Bom, morar, residir e situar. Vocês já preencheram algum cadastro que estava lá assim? Às vezes vem o cadastro pronto. É só a gente preencher. Aí está lá, residente, 90% dos cadastros que eu já preenchi, seja onde for, vem desse jeito. Residente A. Hora que ele A vem craseado, hora que ele A vem sem crase. Então, tem sempre esse problema. Só que quem reside, quem mora, quem está situado, mora em algum lugar, reside em algum lugar, situa-se em algum lugar. E não há algum lugar. Então, eu moro na rua Augusto Pestana. Eu resido na rua Augusto Pestana. Eu situo-me na rua Augusto Pestana, tá vendo? E não há. Já vi muito alguém colocar, bem assim, tá lá, Maria da Graça Pereira, residente, aí eles colocam um azinho, um crase. Residente A, aí eu venho aqui completar, avenida ou a rua, mas não é esse A, é sempre em. Então, as pessoas que residem em periferias são mais suscetíveis a contrair determinadas doenças devido à falta de saneamento básico, tá vendo? Residentes nas periferias e não as periferias. Porque às vezes você acha, é mais chique, né? As pessoas que moram à periferia, não, moram na periferia, ou então as pessoas residentes em grandes centros urbanos ou nos grandes centros urbanos têm uma vida mais conturbada que aquelas que moram na zona rural, e não aquelas que moram a grandes centros urbanos. Então, quem mora, quem reside, quem está situado em, residente em, morador. Não, aí é morador, né? Moro na. Bom, vamos lá. Analise as frases. Eu salvei o trem, né? Agora deixa. Ó, analise as frases. Quais estão de acordo com a norma padrão? Então, eu já até coloquei. Não pise na grama. Ela está errada. Não pise no tapete. Errado. Por quê, gente? O verbo pisar, ele é transitivo direto.
ele é sempre transitivo direto, ele nunca será transitivo indireto. Tá vendo? Então, não pise, tá vendo? O que e não em que. Não pise a grama. Menino, não pise o tapete. Que situação complicada. Estava pisando em ovos. Ah, nossa, parece que você está pisando em ovos. Não, pisando ovos. Ou os ovos, menos em. Por favor, senhorita, é proibido pisar a grama. Essa está correta, porque, tá vendo? Ele usou o artigo a e não a preposição. Se isso aqui fosse preposição, estaria craseado. Então, como não está, a gente está vendo que é um artigo. Pessoas educadas não pisam o tapete com os pés sujos. Certinho. Não pise aqui. Está molhado. Aí você tem a frase assim, ó. O jogador pisou o chão brasileiro aliviado. Ronaldinho pisará o chão brasileiro aliviado. E não no chão brasileiro. Tá? Você nunca pode usar a preposição em. Vocês já viram algum lugar esse verbo pisar errado? Eu achava que estava certo também. Não, eu já vi, mas eu achava que estava certo também usar a preposição em. Porque você já viu essa daqui, é muito comum essa daqui, não é? Nos jardins, nas praças, eu já vi muito também assim, na praça. Não, por favor, não pise na grama, ou então só apenas, não pise na grama. E eu me lembro, há muitos anos, isso tem mais de 20 anos, ali no Cristo Rei, onde hoje tem aqueles banquinhos, ali perto da praça de alimentação, não na praça, naquele meio ali que não tem, de um bloco para o outro, onde tem aquelas mesinhas redondinhas ali, né, de cimento e os banquinhos. Ali, antigamente, bem antigamente mesmo, há mais de 20 anos, era um campinho de vôlei. Eu lembro que meu filho fazia pré-vestibular e ele me matava de raiva. Eu olhava lá de cima, estava o bendito lá jogando vôlei. Então, ali era uma área de areia e era um campinho de vôlei. Na década de 90, era assim. Aí, depois, eles resolveram gramar. Aí fizeram tipo as rotatóriazinhas, né? Aquele negócio redondinho, aqueles canteiros redondos, com grama. E aí o cara que fez esse trabalho de jardinagem, ele colocou as plaquinhas. Não pise na grama. Aí, um dia, ele estava lá podando lá a grama, cortando, e eu falei para ele, aquela plaquinha ali não está certa, não. Aí, por quê? Eu falei, né? Aí ele falou assim, não, a senhora vai me desculpar. Naquela época eu me chamava de você, né? Você vai me desculpar, mas aquilo ali não tem condição de ser não pise a grama. Quem pisa, pisa em algum lugar. Não, quem pisa, pisa algum lugar. Não pise as pessoas. Não pise as pessoas que são inferiores a você economicamente. Você vive pisando nas pessoas. Não, você vive pisando as pessoas. Em qualquer situação, o verbo pisar é transitivo direto. Tá, Anthony? Então, olha, na hora que você vira isso aqui agora, você sabe que está errado. Tudo certo. Mas eu agora já tenho visto plaquinhas corretas. Mas tem lugar que, né, esses dias, eu não sei se eu já até comentei com vocês, eu fui comprar pão ali aqui perto daquela farmácia São Paulo. Tem uma plaquinha lá que está assim, horário de atendimento. Das 10... Não está desse jeito, não. Está assim, ó. Desse jeito. Gente, nós temos aí, 4 erros. Nessa plaquinha aqui, das 10 acho que está craseado dele lá também, mas não tenho certeza não. Às 16
Aí, novamente, 00HRS. Ó, olha, isso aqui nós temos esses dois pontos. Eu tenho uma gramática, não sei se ela está aqui, se está na escola, se sumiu, mas tinha 10.000 dúvidas da língua portuguesa. E o cara, ele era muito engraçado. Ele dizia assim, olha, tem uns doidos que colocam os dois pontos. E tem ainda uns mais doidos ainda que vai aí fazer essa abreviatura aqui. Então, olha, isso aqui não existe na língua portuguesa, tá? Isso aqui é fora. Não tem 2.00. Isso apareceu com o relógio digital. Os relógios digitais apareceram e neles vinha isso daí. Não sei nem se vem mais, porque hoje já se voltou a usar relógio de ponteiro, né? Porque houve uma época que ninguém usava relógio de ponteiro mais. É tanto os meninos cresceram sem saber olhar horas em relógio de ponteiro, né? E aqui, RS não existe. Então, a abreviatura é essa daqui. Tá vendo? Das 10 às 16. Novamente, tiramos tudo, né? Só fica, os dois pontos, só fica o H. Das 10 horas às 16 horas. Se eu quiser colocar 10 horas com minuto, abreviar, eu vou colocar 30 min. Pronto, tá vendo? É desse jeito. E aí, por que eu estou falando com vocês? Porque às vezes a gente passa nos lugares e vê umas coisas que a gente acaba internalizando aquilo ali. Então, é num lugar que todo mundo passa, fica olhando. Eu até falei com a menina, mas ela não me deu ouvido não, porque sabe do mesmo jeito lá. É igual, por exemplo, de segunda, aí colocou segunda a sexta, com crase. Segunda a sexta, tem crase? Não tem, sabe? Porque se você substituir sexta por sábado, você vai falar segunda a sábado. Se você colocar o D, ó, de segunda a sábado, ó, de segunda a sábado. Então, sábado não apareceu aqui ao sábado. Agora, vamos colocar da segunda. E aí, Anthony, como ficaria aí? Da segunda. E eu quisesse completar com a palavra sábado aqui, como é que ficaria? Ao sábado? Ao sábado, da segunda. Se eu falar da segunda a sábado, não vai ficar legal. Então, da segunda ao sábado, viu? Ao sábado. Opa. Aí, agora, vamos voltar lá em cima aqui. Da segunda. Meu Deus. Da segunda ao sábado. E agora aqui, para ter essa crase aqui, como que deveria estar a frase, então? Como eu teria de escrever? Porque se eu escrever de segunda a sexta, vocês viram que eu coloquei de segunda a sábado, o A continuou só A. Então, de segunda a sexta também não vai ter. Agora, você viu que a forma em que o A admitiu o artigo foi quando eu coloquei o artigo aqui também. Olha o artigo aqui, ó. Porque aqui não tem artigo, aqui não ficou com artigo. Agora, aqui teve artigo, aqui também teve. E aqui, para essa crase ficar correta, então tinha de ser como? Da segunda à sexta. Viu? Da segunda à sexta. Que aí você teria artigo aqui, teria artigo aqui. Aí a frase estaria correta. Então, por que eu estou falando isso com vocês? Porque, de repente, a gente vê, né, em alguns lugares a coisa ali, e aí a gente, bom, tá ali, deve estar certa. E esse não pise na grama
é uma que 99% dos lugares que a gente vê, tá? Não pise na grama, né? Então, não é assim. Bom, simpatizar e antipatizar é muito rápido, por quê? Porque nós falamos certo. Ele pede a preposição com. Eu falo. Agora, qual é o erro? Quando você coloca o pronomes. Tem gente que fala assim, nossa, eu não me simpatizo com aquela pessoa. Eu não me simpatizo. Nós não nos simpatizamos com aquela turma. Tá vendo? Então, toda vez que eu usar o pronome, aí eu estou errando. Ó, simpatizo com Lúcio, antipatizo com meu professor de história. Simpatizo-me com Lúcio, errada. Tá vendo? Aí tá errado. Por quê? Porque não admite o pronome. Antipatizo-me com meu professor de história. Errado também. Então, entenderam? Não pode usar o pronome, tá? Quem simpatiza, simpatiza com alguém mesmo, é o com. Agora, você não pode usar o pronome. Talvez assim, para você dar ênfase nesse fala, nossa, o menino antipática, eu não me simpatizo com ela. Já viram alguém falar assim? Já ouviram? Eu não me simpatizo com aquela pessoa. Não, eu não simpatizo com aquela pessoa. E o antipatizar é a mesma coisa. E parece que tinha uma atividade, hein? Eu acho que eu peguei os pais. Não. Professora, Oi, amor. eu não entendi aquele do simpatiza-me ainda. Não, então vamos pegar deixa eu pegar um slide. Eu falo assim, ó. Maria não simpatiza com. Vamos pegar aí Luan Santana. Luan Santana. Se eu escrever desse jeito, ela está correta. Maria não simpatiza com Luan Santana. Certinho. Agora, se eu... Opa. Que eu invento moda, né? Se eu venho aqui e falo assim, Maria não se simpatiza com o Luan Santana, aí tá errado. Tá vendo? Se você falar assim para mim, eu... Não pode ter antes, então. Não pode ter o pronome. Antes do verbo lá. Isso, não pode ter lugar nenhum, tá vendo? Assim, geralmente é antes do verbo, né? Mas olha bem, se eu vou colocar assim, eu me simpatizo com você. Eu simpatizo com você. Ó, eu me simpatizo com você. Está certo ou está errado? Errado? Errada. O que eu tenho de fazer para ela ficar certo? Tirar o me. Tirar o me. Porque se eu tiro o me, aí tudo bem. Ó, o verbo simpatizar, resumindo, ele não é pronominal. E as pessoas têm mania de colocar o pronome. Parece que está incompleta se não colocar, né? Eu simpatizo com você. Parece que está incompleta. Aí a gente, assim, foi o hábito de ouvir as pessoas falarem, nós acabamos internalizando aquilo e parece que é a verdade. Então, não é pronominal, de jeito nenhum. Se eu começo a frase, simpatizo com você, e não simpatizo-me com você. Bom, não pode ter o pronome de jeito nenhum, porque ele não é pronominal, tá? Então, esse C aqui está errado, eu tenho de tirar. Maria não simpatiza com Luan Santana. Eu simpatizo com você. Eu não simpatizo com aquela turma. Eu não simpatizo. E não, eu não me simpatizo. É só isso. Bom, agora, existem verbos, e esses aqui são os mais sérios, porque ele altera o sentido. Se você coloca ou não coloca preposição, você vai mudar o sentido do verbo.
Então, verbo aspirar, você pode usar esse verbo na sua redação. Vamos dizer que o tema da redação lá seja alguma coisa voltada para poluição, poluição ambiental, poluição do meio ambiente, ou a poluição dos grandes centros, ou então desenvolvimento, como é que fala? Eu poderia falar desafios, né, para se conviver com o desenvolvimento. Então, um dos desafios seria a poluição, vencer essa poluição. Então, você pode usar esse verbo aspirar. O aspirar, ele tem dois sentidos. Ele pode significar cheirar, sorver, sugar, e pode significar ajudar, almejar, desculpa, ajudar, nada a ver, objetivar, almejar, querer, sonhar, pretender, tá vendo? Então, onde é que vai acontecer a diferença para eu saber quando eu estou dizendo um e quando eu estou dizendo outro? Vai aparecer essa diferença na escrita, na hora em que você estiver escrevendo. Se você quiser, no sentido de cheirar, sorver, sugar, você não pode usar a preposição, você tem que usar apenas o artigo. Ó. Aspirou o ar puro da manhã. Sempre aspirei o quê? Eu quero a palavra feminina. Aspirei. Neblina tem cheiro? Tem cheiro? Tem nada, né? Deixa eu ver. Água não tem cheiro. Vai lá, me ajuda. Anthony, Daniel. Flor? Como? Terra molhada. Flor? Muito bem. Sempre aspirei a terra. Bicho, eu não lembrei disso de jeito nenhum. A flor, né? Pô, não me lembraria mesmo. Então, sempre aspirei a terra molhada. Ou adoro aspirar a terra molhada. Ó, tá vendo? Vou tirar esse sempre, vou colocar aqui adoro. Adoro aspirar a terra molhada, adoro aspirar a flor. Vou colocar aqui a flor, a terra molhada, tá. Então, vocês viram, ó, transitivo direto. Isso aqui vou colocar até uma aqui. Ou o quê? Adoro aspirar a flor, a terra molhada pensa uma palavra aí, para dar sentido. Perfume? Perfume? E o perfume da manhã, como se a manhã tivesse perfume, para ficar bem poético, né? O perfume da manhã. Pronto. Então, adoro aspirar a flor, a terra molhada, adoro aspirar a flor, a terra molhada e o perfume da manhã. Quando eu fiz isso, eu coloquei no sentido de inspirar, sugar, tá, né? Perfeito. Agora, se aqui embaixo, esta é a vida, se eu não colocar esse A, esta é a vida que ele aspirava, esta era a vida que ele aspirava. Se eu não colocar o A, é como se ele pegasse o aspirador e sugasse ou cheirasse, tá vendo? Para que tenha sentido de objetivar, de desejar, eu sou obrigada a colocar esse A. Esta era a vida a que aspirava. Aí está no sentido de desejar. O pai sempre aspira ao sucesso do filho. Porque se eu colocar o pai sempre aspira ao sucesso do filho, ele está sugando, sorvendo, cheirando, tá? Aí você vai lá na sua redação e escreve, por exemplo, o presidente
aspirando à melhoria da vida das pessoas, criará projetos, aí vai, né? Projeto, Então, o presidente, aspirando à melhoria da vida das pessoas, criará projetos de não sei o quê. Então, onde é que está o problema aqui? Vai, Daniel, vai, Daniel. Estou vendo que você está aí. Se tiver errado, não tem problema não, Daniel, não estou vendo sua cara. Quando eu não mostro a cara, eu falo tudo, porque ninguém está me vendo. Vai. Aspirando a. Isso, aspirando a. Mas o que está faltando aqui, então? Crase. A crase, isso aí. Porque se eu não colocar a crase, esse aí é apenas artigo, viu? Porque se fosse uma palavra masculina, o presidente sempre aspirando, em vez de melhoria, se eu colocasse aqui, ó, aí, como ficaria? O presidente aspirando. Vai, Anthony. Ao, isso aí, ó, ao desenvolvimento. Se aqui deu ao, o de cima tem que ser acraseado, tá? Então, vira a diferença? Por isso que você pode errar lá. Você pode escrever, se vai ficar em tema aí que dá para usar a palavra aspirar no sentido de sugar, cheirar, né? A população dos grandes centros tem mais probabilidade de terem problemas pulmonares por aspirarem um ar mais poluído que as pessoas da zona rural. Então, aspirarem um ar e não aspirar, ou então aspirarem o ar. Porque se você colocar aspirarem ao ar, você está colocando no sentido de desejar. Da mesma forma que se você colocar o pai sempre aspira o sucesso do filho, ele está tirando a poeira, ele está sugando, né? Quando, na verdade, você está querendo colocar no sentido de desejar, tá? Então, aspirar tem esses dois sentidos. Cadê a Bíblia? Sumiu, não apareceu mais aí? Vamos lá. Assistir. Nós temos 4 eu tô aqui. Ah, tá, né, Bíblia? Eu não estava vendo. Ó, o assistir, ele tem 4 sentidos. Geralmente vocês usam em que sentido? No sentido de quê? Daniel, quando que você usa o verbo assistir? Geralmente a TV, assistir a TV. A TV, muito bem. Então, é isso aí, né? O verbo assistir pode ter sentido de ver, presenciar, que foi o que o Daniel falou, né? Quando eu vejo TV, quando eu fico ali presenciando os filmes. Então, ele pode significar ver, presenciar. Ele pode significar dar assistência, ajudar, socorrer. Então, seria o segundo sentido. Pode ter o sentido de caber a alguém algo, né? Então, também você pode usar o verbo assistir, e pode também ter o sentido de morar. Agora, de morar, gente, a gente não usa mais. Só que eu já vi um aluno errar uma questão no Enem. Por quê? Porque apareceu o texto, era um clássico, acho que era um trecho de algum livro de Machado de Assis, não me lembro de quem era o autor, não, mas era um texto antigo, dentro dos nossos clássicos aí brasileiros. Aí, naquela época, era comum usar o verbo assistir no sentido de morar. Só que, como a pessoa não conhecia o sentido da palavra, ela achou que estava faltando alguma coisa na frase e não entendeu. Hoje eu achei muito interessante que eu estava trabalhando com os meninos do primeiro ano, adjetivo. E aí
apareceu a palavra paupérrima. Vocês acreditam que tinha menino que não sabia o que era paupérrima? Quer dizer, uma palavra comum, né? Para mim é comum, porque antigamente usava muito. Ah, fulano mora numa casa paupérrima, fulano é paupérrimo. Então, hoje, apareceu um negócio aí que se chama, como é que é? Vocabulário politicamente correto ou politicamente incorreto, fala que às vezes você menospreza. Então, ninguém mais fala que fulano mora numa casa paupérrima. Fala que mora numa casa humilde. Ele é a pessoa é muito pobre. Geralmente fala assim, coitado de fulano, ele é uma pessoa muito humilde. Mas humildade não tem nada a ver com pobreza, né? Mas a gente já deu essa conotação para a palavra. Então, esse verbo assistir, no sentido de residir, morar, tem gente que não conhece, aí pode se perder lá na prova por isso. Mas, então, por isso que a gente fala nele ainda. Agora você não vai usar, né? Então, vamos lá. No sentido de ajudar, ele é transitivo direto. Então, o técnico assiste o jogo. Assiste o jogo porque ele dá assistência. Ele briga, ele troca jogadores, ele fala, ele xinga, ele sugere. Então, ele assiste o jogo. A mãe assiste o filho. A professora assiste o aluno. O pai assiste o filho. O médico assistiu o paciente durante o tempo que esteve internado. Então, o médico assistiu o paciente, ele deu assistência. O professor assiste o aluno, ele dá assistência. O técnico assiste o jogo, ele dá assistência. Agora, no sentido de ver, como disse o Daniel, aí ele vai pedir a preposição a, tá vendo? Não assistimos ao show e não assistimos o show. Porque se eu coloco o show, eu estou dando assistência. Mas quando eu sento, ou mesmo de pé, eu só fico olhando, então eu assisti ao. Agora, tá, eu só quis mostrar aqui. Não assistimos ao show, à celebração, à novela, à TV. Sempre craseado. Porque se eu colocar sem a crase aqui, vai ficar nesse sentido de cima. A não ser que eu dissesse assim, eu assisti a uma novela, e não teria crase, a uma série. Aí não teria crase, por que não teria? Cadê o aqui? A uma série. Por que eu não vou colocar crase? Porque senão vai ficar artigo aqui e artigo aqui, né? Então, toda vez que tiver uma, eu não posso usar a crase antes dele, porque ele já é um artigo. Então, esse aqui é só preposição. Tá vendo? Mas tá vendo? Estão vendo? Então, se você não coloca, você vai errar. Você vai fazer um vestibular e lá tenha isso aí, então você vai considerar o sentido do verbo. Bom, no sentido de pertencer também, de caber, né? Existe também. Então eu falo, a greve é um direito que assiste a todo trabalhador. E não é um direito que assiste todo trabalhador. Você pode começar lá a sua redação, né? Saúde, educação, segurança são direitos que assistem a todos os brasileiros ou a todos os cidadãos. Tá vendo? Ou eu vou botar assistidos ou não? Errado. Assistidos à população. Tá certo ou tá errado? Vai lá, fala de novo, amor. Assistidos à população. Então, mas coloca um contexto maior, só para eu ver. Não, é só... são direitos assistidos à população. São direitos assistidos à população. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. O verbo transitivo indireto, a gente prefere não usar na voz passiva. Prefira assim, são direitos que assistem à população.
tá? Porque o verbo transitivo indireto, ele não admite voz passiva, a não ser o verbo obedecer, mas os outros não, tá? Então, são direitos que assistem à população. Que assistidos à população não fica legal, tá? Então, ó, aí tá. E agora, no sentido de caber, aí você dá a mesma coisa, né? Greve é um direito... é a mesma coisa que eu estava falando, né? Então, você fala, greve é um direito que assiste ao trabalhador. Greve é um direito que assiste ao trabalhador. O que mais? Salário, um salário justo é um direito que assiste ao empregado, sei lá o que você iria colocar lá. Tá? Então, nós temos aqui, assiste ao homem tal direito, ou tal direito assiste ao homem, ou seja, ele pertence ao homem. E no sentido de morar, ele vem sempre precedido da preposição em. Assisto em Linhares, assisto em Vitória, no Rio de Janeiro e tal. Então, gente, ficamos aqui, né? Porque eu sei que vocês já estão com fome, né? Professora, Então, fala, amor. Verbo intransitivo e pede preposição, não entendi, não. Ele é intransitivo e pede a preposição a. Não, você está falando qual? Desculpa, estou ficando doida já. AD, tá falando que é... Verbo intransitivo e pede a preposição em. Tá vendo? Foi por isso que naquela hora lá, aquele verbo... Não seria indireto, então? Não, transitivo direto. Transitivo, porque aqui quando eu falo bem assim, ó... Não, transitivo indireto. Você está falando de qual verbo, amor? Não, é porque o D falou bem assim, que ele é intransitivo e pede a preposição em. Ele é intransitivo, porque tem verbos que, por exemplo, morrer. Morrer é intransitivo, mas ele não vai te pedir nada. Eu posso só falar, Pedro morreu, e acabou. Né? Então, ele é intransitivo e não pede nada. O verbo dormir, eu falo, Maria dormiu, não vai te pedir nada. Agora, o verbo assistir, no sentido de morar e residir, ele é intransitivo. Ele é. Só que ele pede um adjunto adverbial, ele exige isso de você. Porque eu falo bem assim, se eu falar assim, ó, olha bem, hein? Para tirar a sua dúvida. Maria dormiu. Pronto. Ou eu poderia falar assim, Maria saiu. Pronto. Maria viajou. Opa, tá aqui frente. Viajou. Pronto. Não tem mais nada. Agora, quando eu falo Maria assiste, e aí? Você viu? Porque Maria assiste, você pode pensar. Eu vou falar que ela assiste alguém no sentido de socorrer. Você pode pensar que ela assiste no sentido de ver, presenciar. Você pode pensar que ela mora em algum lugar. Então, o que vai fazer a diferença? Exatamente a preposição. Porque se eu falar Maria assiste, deixa eu colocar aqui. Assiste, deixa eu colocar uma palavrinha aqui. O colégio. Isso aqui está faltando acento, tá? Assiste o colégio. Se eu falar assiste ao filme. Opa. Ao filme. Ó. E se eu colocar assiste em Vitória, por onde é que eu vou ver o sentido? Olha bem, aqui nas três, vocês viram que o verbo, todos esses verbos são intransitivos, não me pediu nada. Nada, você só colocou o verbo e acabou. Agora aqui, quando eu falo Maria assiste, vai ficar incompleto o trem. Aí se eu coloco
o colégio, você já sabe que ela deu assistência. Se eu falar Maria assiste ao filme, você viu que ela viu, presenciou. Se eu coloco Maria assiste em Vitória, eu já vi que ela mora em Vitória. É no sentido de morar. Viu? Por isso que fala, ele é intransitivo, mas ele exige a preposição em. Porque ele tem mais de um sentido. E o que vai dar essa diferença de sentido é a presença da preposição ou a ausência dela. Só que no sentido de caber e pertencer, e também de ver, é a preposição a. E no sentido de morar, é a preposição em. Só que o em Vitória não é adjunta de não é objeto indireto, é adjunta adverbial de lugar. Natália, ficou mais ou menos? Sim, entendi. Mas não seria assiste ao colégio o filme? Como? A Maria assiste ao colégio o filme. Não, eu poderia falar assim, Maria assiste o colégio, se eu colocar desse jeito, ela está dando assistência. Eu posso falar, o médico tal assiste o Cristo Rei. Ele está dando assistência, está olhando se as crianças estão bem, vai medir a temperatura de vocês, vai fazer o teste, vai ver se vocês têm condição de assistir às aulas, assistir às aulas presenciais, assistir às aulas. Aí eu tenho de colocar crase, porque se eu colocar assistir às aulas, quem assiste às aulas é o professor, porque ele dá assistência, tá vendo? Ele prepara a aula, ele dá aula. Agora, você assiste a aula, só vê. Aí você assiste no sentido de presenciar. Agora, aqui, quando eu coloquei Maria assiste o colégio, ele está dando. A psicóloga, ela assiste o colégio, porque ela dá assistência, ela olha os meninos que tem problema, que não tem problema. Então, ela assiste o colégio. Agora, se eu colocasse Maria assiste ao colégio, aí ela estaria só olhando, tá? Só olhando, não estaria fazendo nada, só vendo, presenciando. Agora, quando eu coloco Maria assiste no colégio, no colégio, o que Maria está fazendo? O que Maria está fazendo? Deixa eu tocar, porque eu não quero saber. Ela está no colégio, ela reside no colégio. Então, ela mora no colégio, tá vendo? É por causa que ali, no verbo assistir lá na letra A, lá em cima, no sentido de prestar assistência. Ah, tá, foi eu que anotei errado. Ai, que são seis. Ah, tá. Eu tinha botado o sentido de ver, como se fosse VTD. Ah, tá bom, entendi. Eu confundi aqui. Obrigada. Então tá, gente. Então tá na nossa farinha, que agora eles vão desligar. Prof, Então, rapidinho. Oi. Você viu a redação que eu te mandei? Quem é que Vivian. tá Vivian. Não, você mandou quando? Eu mandei, acho que foi na sexta. Vivian, eu não abri o e-mail, só estava lá fazendo negócio aqui no WhatsApp, mesmo que eles estão mandando mais pelo WhatsApp, eu vou olhar hoje. Aí hoje provavelmente eu não corrijo, porque esse menino está me enchendo a paciência. Mas amanhã eu corrijo e mando para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, fica com Deus, tá? Beijo. Oi, estava dando aula. Bom dia. Não, mas agora